Agora sim, boa tarde. Então, boa tarde a todos. É uma grande satisfação dar início ao curso Controle da Qualidade em Laboratórios Veterinários, construindo uma cultura de excelência. Antes de mais nada, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Tenho certeza que essa experiência vai ser enriquecedora e vai contribuir para fortalecer as boas práticas nos laboratórios veterinários. Esse curso ele foi cuidadosamente estruturado para proporcionar uma visão dos pilares essenciais do controle da qualidade. Nosso objetivo é, ao longo das aulas, poder discutir conceitos fundamentais, explorar aplicações práticas, desenvolver competências que impactam diretamente a confiabilidade dos resultados laboratoriais. Nós vamos abordar temas como boas práticas em laboratórios veterinários, controle interno e externo da qualidade e gestão e implementação do controle da qualidade. Nós vamos contar com um corpo docente experiente, composto por especialistas da Controlab e pelo Dr. Ricardo Duarte, que é um especialista veterinário e também coordenador dessa iniciativa, que vão compartilhar conhecimento e experiências do dia a dia. Nós vamos ter aulas teóricas e interações. Apliquem os conhecimentos adquiridos na rotina nos seus laboratórios veterinários. Eu reforço também a importância da interação entre os participantes. Criamos um grupo de WhatsApp para facilitar a troca de informações. Temos o WhatsApp educacional da Controlab para envio de dúvidas. Nós estamos empolgados com essa jornada e esperamos que vocês aproveitem ao máximo essa experiência. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou passar alguns lembretes só, antes da gente iniciar. Então, é bem importante, bem importante, realizar o acesso com o login pessoal. Eu dei uma olhadinha, vi que tem algum login aí do laboratório. Então, é importante que seja o login pessoal, possa ter o controle adequado da frequência, tá? Na aula de hoje, especificamente, se foi feito o login a partir de um endereço institucional, por favor, nos informe o seu nome, né? Passe o nome no chat, tá bom? Pedimos também para aguardar os palestrantes abrirem para perguntas e dúvidas para poder falar. Sempre fazer o uso da ferramenta levantinha, ouviremos conforme a fila, para os momentos em que o ministrante abrir para perguntas, tá? Ter o microfone desligado para melhor qualidade do áudio. Ao falar a sua pergunta também, é interessante, é legal a pessoa sempre se identificar com o seu nome e a instituição onde trabalha. No decorrer das aulas, podem surgir algumas dúvidas específicas para aqueles que forem clientes já da Controlab, tá? E aí, para melhorar o aproveitamento do curso, nós vamos sempre direcionar esse tipo de evento para ser enviado por e-mail, para a gente analisar melhor a particularidade do tema para cada laboratório, tá bom? E nesse momento, então, eu vou passar a palavra para o ministrante da nossa primeira aula, Dr. Ricardo Duarte. Por favor, Dr. Ricardo, fique à vontade. Olá, boa tarde, gente. Obrigado aí, Poloni, pelo... Poloni, né? Não sei se te chama de José Poloni. É isso mesmo. A Poloni, então eu vou chamar de Poloni. Queria agradecer aí, né, primeiramente você, Adriana, e toda a equipe da Controlab. Acho que isso a gente vem conversando faz tempo, né, que a comunidade veterinária está ávida aí por um curso desse. E gostei muito da atividade aí de vocês, né, da empolgação que vocês tiveram e acho que o pessoal vai aproveitar bastante. Acho que a gente precisa, né, seguir no caminho da qualidade aí, que foi o que a gente conversou da última vez, né? Exatamente, vamos pensar que no passado, né, a gente está uns anos atrás aí da medicina, mas a gente chega lá, mas acho que é legal a gente trocar essas experiências que vocês tiveram, né, essas experiências que vocês estão tendo hoje em dia com relação a isso. E vamos para o que importa, né? A gente falar aí sobre o assunto e deixar bastante o pessoal perguntar mesmo, que acho que é o que importa aqui para a gente. Tá bom? Mas obrigado aí a Controlab, né, pelo convite. E deixa eu só ver se está compartilhando minha tela aqui, só um minuto. Vocês estão conseguindo ver? Está aparecendo direitinho. Tá bom, perfeito. Gente, fiquem à vontade aí depois, a gente... Eu não consigo, eu estou com uma tela só, eu não consigo me entender com o Google aqui.
Mas depois a gente faz as perguntas aí, vocês podem escrever que a gente tira uma a uma, tá bom? Bom, agradeço aí, novamente, o Poloni e a Adriana, né, pela excelente iniciativa que eles tiveram. E, bom, vou me apresentar aqui, né? Quem não me conhece, aqui eu vi várias pessoas conhecidas aí, prazer aí, para quem eu não conheço, mas eu vi vários nomes conhecidos aí, gostaria de agradecer aí também a presença de vocês para prestigiar o evento. Mas quem não me conhece, eu sou veterinário, né, fiz minha especialização, meu mestrado lá na USP, trabalho há mais de 20 anos com laboratório clínico, né, e nos últimos anos aí como coordenador, né, e gerente aqui do laboratório do Provet. Sempre gostei muito dessa área de qualidade, né, tenho tentado me especializar, não de longe, tá, eu sou um especialista aí na área, né, acho que a gente tem que trocar muita experiência, eu sou um cara que tenta adaptar muita coisa aí da medicina, né, do que a gente sabe as particularidades e as dificuldades que a gente tem na veterinária. E acho que a gente tem que sentar aqui, conversar e tentar achar, né, uma solução aí para todo mundo. Além disso também, né, sou o atual lá fundador, né, fui fundador, né, que aconteceu há 2 anos atrás, e atual diretor ali da BPCV, e coordeno o curso de especialização de patologia clínica e histopatologia lá da Anclivepa SP. Bom, já estamos na 9ª turma aí, né, muitos desde 2016 aí, tentando formar e melhorar as equipes aí. Bom, vamos lá, né, que me deram de tema aí para a gente tentar, né, discutir, conversar com vocês, que é a gente tentar trazer um pouco de experiência sobre boas práticas aí e como ela pode ajudar aí na sua rotina. Porque a gente teve até um evento lá em Botucatu, né, recentemente, da gente conversando das evoluções do laboratório clínico, e a gente sabe que no passado, né, quando a gente era no laboratório 1.0 lá, que a gente conversou lá, que ainda existe alguns laboratórios que seguem isso, era muito complicado, né? A gente fazia da nossa forma, porque a gente tinha ali naquela ocasião, tá? E não estou falando de muito tempo, tá? Estamos falando de 20 anos atrás aí, né? Que muita gente participou desse processo aí de evolução. E como estamos sendo cobrados aí, né, por cada vez mais produção com qualidade, né, por os nossos clientes, a gente tem que começar a olhar, a ter esse olhar crítico para as boas práticas que a gente faz aí dentro do laboratório, né, que a gente pode fazer dentro do laboratório, para que os nossos resultados sejam cada vez mais confiáveis, mais precisos, mais exatos, e, consequentemente, né, não é errado a gente falar nisso, mas, consequentemente, ao seguir essas boas práticas, vamos ter melhores clientes cada vez mais fiéis e, consequentemente, vamos apresentar, né, melhores ganhos. A gente não pode deixar que um laboratório, né, principalmente quando a gente fala de laboratório, eu acho que eu vi que tem pessoas de laboratórios aí, de instituições públicas, né, mas temos também laboratórios de instituições privadas que precisam, né, de retorno financeiro em cima de algum, né, de alguma prestação de serviço. Então, vamos definir aí, né, o que são boas práticas laboratoriais, né? Boas práticas laboratoriais são normas, tá? Né, e diretrizes que vão garantir que aquele meu resultado tenha, né, dados adequados e dados com qualidade. E isso implica, né, desde o manejo de amostras. Então, o que eu tenho que fazer lá dentro do meu laboratório para que a integridade desses meus resultados, a qualidade desses meus dados sejam, né, fidedignos. Inclusive, isso pode auxiliar vocês até em uma defesa futura, em algum processo. A documentação rigorosa, né? Então, a documentação desses processos tem que ser rigorosa e precisam existir dentro do laboratório. Então, em si, né, a gente pensa só num POP, fala, o POP, né, é o que está na boca do povo aí, né, tem que fazer o POP. Tá? POP é um tipo de documentação, né, mas ele não é a única coisa que vai definir ali uma boa prática laboratorial. É lógico que tudo se inicia a partir de um POP. Mas a partir disso, desses registros, né, dessa documentação que você vai fazer dentro do seu laboratório,
ela vai acabar criando, né, uma boa prática ali, e a evolução dessa boa prática também, através desses documentos, e como você vai fazer o registro dessas ações. Isso aqui não é meu, tá bom? Tem parceria aí, né, com a SBAC, né, que é a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica Humana, assim como a SBPC, né, que é a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica Humana, né, a SBAC é de Análises Clínicas, desculpa, a SBPC é de Patologia, que eles lançaram essa campanha, né, principalmente, né, com o avanço aí das novas RDCs frente a produção ali, né, de exames point of care dentro das farmácias, né, mostrando a importância de toda a jornada ali que tem que acontecer dentro de um laboratório. Isso que o humano está vivendo aí das farmácias, né, tendo os point of care, a gente vive há muitos anos, tá? A gente sabe aí o avanço, né, principalmente a gente não tem aí muita legislação, como existe na medicina, né, os point of care adentraram ali e estão aí, né, a gente não tem mais como brigar com eles, é uma realidade, mas eles decidiram lançar essa jornada. Para quê? Né, para que as pessoas entendam que simplesmente um resultado ali, ele tem que seguir um processo. Né? Esse processo, que está incluído dentro das boas práticas, que chamamos de jornada, né, ele vem desde, né, da orientação ali do paciente, ele vem ali, o laboratório precisa orientar como esse paciente precisa ser preparado, a gente até fez uma aula sobre isso, um pouco de pré-analíticos. A coleta tem que ser realizada ali, né, por um pessoal dedicado, especializado, então essas pessoas têm que ter treinamento para coleta. Não pode ser, às vezes, somente uma pessoa ali que sabe pegar uma veia e um sangue, né, ela tem que saber preparar o material, como funcionar. E a gente vê que muitas vezes as coletas são feitas ali por um corpo clínico, ou que está ali dentro, né, da internação, ou quer que seja, que a pessoa é treinada para pegar uma veia para colocar uma medicação, muitas vezes. E a gente sabe que não é só isso. O envolvimento de uma coleta, ela envolve muito mais do que simplesmente pegar uma veia. A qualidade ali, né, da punção venosa, sem muito trauma, a qualidade de puxar, né, aquele sangue, né, introduzir o sangue dentro da seringa e depois colocar aquilo no tubo, ou se for fazer por um método de coleta aí por vácuo, que a gente não consegue fazer em todos os nossos pacientes, infelizmente. Então tem que ter um preparo desse profissional. Não é simplesmente falar, ele sabe pegar uma veia, ele está ali. A gente sabe dos problemas que isso pode causar. Aí aqui cabe a gente, né, validação de técnicas utilizadas. Será que aquele kit que o cara está me vendendo, existe um trabalho sobre aquilo? Ou existe uma validação? Ou existe um controle, né, seja um controle interno ou externo, que eu possa saber se aquele resultado está sendo real? Então a gente precisa dessas validações. Então isso cabe a nós, veterinários, aqui, né, esse controle. O controle de qualidade, que é o objetivo do curso. Eu não vou me ater aqui, né? Até falei com o Poloni e com a Adriana que a gente não ia, né, se ater muito aqui hoje, tá? Lógico, ao longo do curso eles vão explicar como é que funcionam os controles, como vocês fazem, né? Gráficos de Levin-Jeans, regras de Westgard, né? Isso eles vão abordar ao longo do curso, tá? Mas isso está implícito aqui, né? Então a nossa obrigação ali como laboratório. A análise, né, a liberação desse resultado, então tem que ser feito por um especialista, que atualmente, né, pela atual legislação, somente médico veterinário possui essa competência técnica, ele estudou para isso, ele sabe como fazer, então ele tem que saber aquilo que ele está liberando, não liberar apenas o número, e o que muitas vezes a gente deixa a desejar, né, para os nossos clientes, né, que é o suporte ali, tanto ao paciente quanto para o médico veterinário. Então isso é uma obrigação que está dentro do que a gente tem que, né, informar a nossa equipe, a gente tem que colocar que a nossa equipe faça isso, porque é isso que nos diferencia simplesmente de um suporte técnico. Né? O veterinário está aqui, né, ele está tanto, né, nessas duas ações aqui finais, aqui, é onde ele vai agir e é onde ele tem a competência técnica para isso. Bom, então vamos lá, as normas, né? Regulamentações e acreditações que a gente precisa ter dentro do laboratório.
recentemente, não é tão recente assim, né? Em 2020 aí, saiu essa resolução, a 1374, do Conselho Federal, aonde ele coloca as competências técnicas, onde o veterinário responsável técnico tem que seguir. E ali tem a base, tá? A base de tudo, aonde a gente precisa agir, né? Onde a gente vai ser regularizado, onde a gente vai ser fiscalizado. O que eu posso dizer para vocês aí hoje, na atualidade, né? Alguns conselhos regionais ainda estão um pouco perdidos em relação a realizar essa fiscalização. Tá? Eu posso falar que aqui em São Paulo ainda eles estão perdidos, mas a gente sabe que estados já estão muito bem organizados. Se vocês quiserem, na internet, foi criado, tá, pelo conselho, já um checklist do que eles têm que procurar dentro dos estabelecimentos quando eles acham. Eu não lembro se é do conselho, se vocês procurarem, acho que o conselho do Rio de Janeiro já tem isso, tá, esse checklist em mãos. Então, se você não sabe por onde começar, pega aquele checklist e tenta fazer essa fiscalização, né, essa auditoria interna aí de vocês, para ver se estão seguindo ela perfeitamente. Alguns exames, né, hoje em dia só a anemia infecciosa equina, ela tem que seguir aí por norma, né, a norma da ISO 17025. Então, ela é um órgão que que tem essa competência, tá, para um ensaio. Você pode credenciar, né, a ISO 17025 é por ensaio. Então, você pode, né, acreditar, que é uma acreditação, a gente vai falar um pouco mais para frente a diferença de uma acreditação e uma certificação, mas a 17025 é uma acreditação que você faz em cima de um único exame laboratorial. Então, por exemplo, eu quero acreditar o meu laboratório para a glicose. Aí você vai lá, acredita aquele ensaio, você vai ter que seguir as competências, né, dessa norma aí, 17025. Tá? Mas atualmente o que eu posso dizer para vocês é que a única exigência hoje fiscal, né, da 17025 é para anemia infecciosa equina. Tinha a mormo, mas ela caiu por terra, né, mas vai que ela volte um dia, né, então pode ser que o exame de mormo aí volte, né, a ser exigido aí também. A vigilância, né, sanitária, que aqui gera um pouco de ruído, um pouco de bagunça, que a gente começa a conversar com alguns colegas, também é uma coisa muito regional. Tem algumas cidades onde a vigilância sanitária tem veterinários dentro e eles seguem uma certa fiscalização com base na veterinária. E tem algumas cidades que a gente sabe que algumas pessoas que vão visitar ali não são da área e acabam pegando uma exigência ali muito da parte da humana. E algumas coisas ali a gente não tem essas evidências, né? É mais complicado para a gente seguir. Porque também, às vezes, primeiro, algumas coisas ficariam muito custosas para a gente não tem aquele volume que existe na humana, e outras coisas a gente não tem mesmo. Tem algumas exigências ali que são feitas que a gente não tem como conseguir por deficiência operacional. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Que sempre conversar com a vigilância, ou tentar manter essa conversa aí com o conselho regional aí da sua região, para tentar chegar a um acordo. Né? Eu sei que isso não é fácil, eu sei que isso não é difícil, que isso é bem difícil, né? Mas, infelizmente, a gente está aí, né, à mercê dos órgãos fiscalizadores. E, recentemente, né, a BHV lançou um programa de acreditação, né, que é um programa que demonstra sua competência técnica, que você pode se inscrever, isso não é obrigação, tá? Isso aí é parte, né, da pessoa querer fazer isso, não é uma exigência, mas é um indicador aí de qualidade que você pode seguir, ok? Aqui, né, é o que está escrito lá, né, da resolução 1374, o que a gente pode chamar a atenção aqui, o que está escrito lá na acreditação e parte, né, da nossa aula, principalmente de hoje, e das próximas aulas também, é que ele manda que a gente precisa participar em manutenção do controle de qualidade. Então, está aqui, tá, uma das exigências ali da resolução, que a gente tem que ter um controle de qualidade.
Tá? Você não precisa ter uma equipe específica para isso, tá? Isso não é uma exigência. Mas, lógico, isso ajuda, tá? Não tô falando que não, mas isso ajuda. Mas é uma das premissas que estão escritas lá na resolução e podem ser cobradas para vocês. Além disso, né, ele coloca lá o PGGRS, o PGRSS, desculpa, os POPs, tá? Participações de controle interno e externos da qualidade. Então, são exigências que vão começar, são competências que vão começar a ser exigidas para vocês dentro dos laboratórios. Tá? Isso provavelmente vai respingar aí. Se não está respingando agora, uma hora vai respingar para vocês. E qual é a diferença, né, entre certificações e acreditações? A certificação, por exemplo, a ISO 9001, ela vai avaliar ali conformidade de processos. Então, eu posso ter uma certificação, existem vários tipos de certificações, mas normalmente ela vai, né, a certificação ela vai avaliar a conformidade do processo. Então, ele não vai avaliar ali, né, somente a competência, né, lógico, se você tem processos bem definidos, legal, a qualidade está ali para isso. Mas uma das coisas que ele acaba não avaliando, muitas vezes, é a competência técnica, não é, né, não é a capacidade de uma certificação avaliar aquele processo, né? Por exemplo, uma ISO, ela vai avaliar se você está fazendo uma calibração adequada, se você segue esses processos, se a sua calibração está boa. Mas se a pessoa está tudo bonitinho lá calibrado, né? Por exemplo, eu tenho lá uma pipeta que eu calibro todo mês, né? Só que se a pessoa está pipetando sem ponteira aquela pipeta, não é uma ISO que vai avaliar isso, tá? Então, normalmente, quem avalia mais os processos técnicos, né, as competências técnicas, são as acreditadoras. Tá? A ISO 17025, ele já é uma ISO também, tá? Mas ela avalia, né, uma competência técnica. Né? Você pode ter os dois dentro do laboratório. Né? Qual é a vantagem de você ter tanto uma certificação como uma acreditadora? É que provavelmente você está sendo avaliado, né? Não é você se avaliando, é sempre uma empresa de terceira parte que faz isso, que está certificando, né, ou acreditando ali, né, que você tem qualidade técnica, ou, né, ou qualidade técnica ou qualidade de processo, depende da sua certificação, tá? Mostrando isso para uma população. Tá? E só isso também, né, quer dizer que você faz tudo certinho? Não, tá? Mas ajuda, ok? Ajuda a mostrar para uma população que você segue algum padrão ali de qualidade, que você está procurando melhorar ali, né, tendo boas práticas internas ali dentro do seu laboratório. Tá? Hoje, uma das grandes dificuldades é que muita gente me pergunta, né, isso não está implícito somente no laboratório veterinário, tá? Porque é uma conta muito difícil, né, você afirmar ali. Então, você colocou uma certificação, você colocou uma acreditação, quer dizer que você vai ter mais retorno financeiro? Não, tá? Não, a gente não tem como provar isso ainda, né? A gente não tem esses processos, porque ainda é uma coisa nova no nosso meio. A gente não sabe ainda o que os tutores ou os veterinários estão procurando, a gente não tem essa mensuração indireta se isso acaba trazendo. Isso acaba ajudando muito mais numa questão, né, de qualidade interna, né? Fala assim, eu vou dormir tranquilo porque eu sei que eu estou fazendo a coisa certa, do que financeira. Tá? Então, não achem que só porque vocês procuraram uma certificação, uma acreditadora, que o dinheiro vai vir, né, ou os exames vão vir por conta disso. Tá? Isso não é uma realidade que a gente tem como provar, né, atualmente. Tá? A gente sabe que normalmente você está demonstrando para o mercado que você faz um bom trabalho, e quando você tem essas certificações ou acreditações internas dentro do laboratório, provavelmente você está seguindo, né, uma das premissas de boas práticas laboratoriais. O PGGR, o PGRSS, tá? Né, porque o A que é o animal, isso é uma obrigação do CRMV, tá? Para você ter um cadastro ali,
de material, essa é uma prerrogativa que vocês têm que ter. Ah, não sei nem por onde começar, como é que eu faço? Gente, no site do CRMV de São Paulo ali, se vocês entrarem lá, né, digitar, né, PGGRSSA, CRMV São Paulo, vai entrar nesse site, você tem como baixar um modelo, tá? Um modelo muito bom, perfeito, que vocês podem seguir, lógico, vocês vão adaptar, porque lá fala de tudo, né, de descarte de material químico, às vezes você nem tem material químico ali para descartar, né, você vai adaptar na sua realidade. Tá? Mas o que implica nesse material que é obrigatório por lei, vocês têm que começar a ter, né, que está dentro das boas práticas ali. Ele vai desde o descarte do material, então, que tipo de material, como eu descarto, né, como é que eu faço, né, para me informar para a minha equipe, né, que tipo de material que eu preciso ali para usar, ordenação, né, onde eu vou colocar esse material de descarte, quanto tempo ele pode ficar, quanto tempo ele não pode ficar, como eu faço a limpeza ali, né, de alguns materiais, seja centrífuga, ou seja, às vezes até de chão, como eu mantenho a limpeza e tanto a higiene. Tá? Então, ele ajuda, né, é um material ali que pode estar dentro de outros, que vai te ajudar a fazer outros, para você aprender a gerenciar, né, a fazer os processos. Tá? Então, ele ajuda ali, né, se você não sabe por onde começar, começa por esse. Tá? Esse é um dos primeiros, né, documentos que você precisa ter dentro do laboratório, porque ele é obrigatório por lei, se você não tem. Mas se você tem já, olhe ele com carinho, né? Porque às vezes o que a gente vê muito na realidade, né? Eu precisei fazer, eu contratei uma empresa lá, ela fez para mim e engavetei aquilo. Né? Então pegue esse material, deixa disponível para todo mundo ver, tá? Não tem nada ali que você não possa mostrar para os seus funcionários, pelo amor de Deus. E comecem a fazer outros documentos, né? Porque a gente vai falar de outros documentos, mas ele é um bom indicador aí de início. Outra coisa que implica ali, né, na qualidade, ali está em questões de boas práticas, que é o manejo de amostra, controles e reagentes. Então, o laboratório ele precisa ter um cuidado aí muito meticuloso em relação a isso. Por quê? Porque se eu escorregar aqui, né, em algum desses processos, se eu não tiver uma rastreabilidade desses processos, o meu resultado pode estar inadequado. São coisas bobas, né, que a gente fala ali, né, dica de ouro, né, materiais e reagentes dentro do prazo de validade. Isso todo mundo sabe, né, você não precisa nem estar falando aqui sobre isso. Mas a gente sabe que no dia a dia, muitas vezes, a gente acaba escorregando em alguns processos na conferência desse tipo de situação. Quando a gente começa a ter um movimento maior ainda, né, é aquele kit que ficou atrás da geladeira, é aquele material ali que eu esquecia, ou sem querer alguém pegou e usou. Então, ter um processo bem definido, como eu vou, né, de estoque ali, ou como eu vou colocar esses materiais, os mais novos vão ali para frente, vão lá para trás, né, o que chegou por último vai lá para trás da geladeira, ou numa prateleira, né, os mais novos vêm para frente, porque qual é o nosso a gente costuma fazer, né? Chegou coisa nova, a gente vai colocando, quer guardar rápido ali dentro do armário da geladeira e vai, né, vai armazenando ali. Então, esses processos tem que dar bem explícito ali na equipe, né, que a gente tem, para que esse problema não aconteça. A gente nem pode comentar, né, não posso nem deixar de falar ali, né, o primordial ali na identificação de amostra e reagente, né. Acho que uma amostra sem identificação no laboratório, ela não deveria existir. Essa é a maior premissa que a gente tem que colocar para os nossos colaboradores. Uma amostra não identificada, um reagente não identificado não é nada. É um líquido dentro de um frasco, né, e a gente não sabe de quem que é, como tem, a gente não sabe esse tipo de situação. Então, a gente precisa, sim, tá, que isso esteja na premissa de tudo. É uma boa prática que tem que ser seguida. O armazenamento, né, dessas amostras e reagentes, então, as temperaturas têm que ser controladas, eu preciso, sim, de um termômetro ali,
de máxima e mínima ali na minha câmera fria ou na minha geladeira, para entender se pode ter acontecido algum problema em algum momento que eu não estava. Eu não abro de domingo, a luz pode acabar no domingo. Né? Eu preciso, às vezes, rever o que pode ter acontecido naquele final de semana. Né? Pode acontecer situações inusitadas que estão fora do nosso controle. Uma coisa que acontece, né, que eu vejo na prática, assim, na rotina laboratorial, né, que é tanto o armazenamento quanto a gente pode falar que estabilidade, né, dessas amostras. Às vezes, no kit, está previsto lá, ou no calibrador, ou no meu controle, que até da Controlab, tá? Quando eles forem mandar para vocês, vocês vão ter que olhar a bula ali e vão ter que entender como é que funciona a reconstituição desse material, aqui também, e o tempo que eu tenho que esperar para passar no meu equipamento. Às vezes aquele controle, eu diluí aquele controle, né, aquele controle ali, na primeira diluição ali, né, que eu fiz, tem que esperar lá 30 minutos, né, para poder passar. E aí tá bom, beleza, usei aquele dia, esperei os 30 minutos, que era um reagente liofilizado, que eu coloquei uma água ali, utilizei para fazer o controle, aí eu volto para a geladeira. Só que depois que eu passar esse controle de novo, tem alguns testes que são sensíveis. Eu não posso simplesmente tirar da refrigeração, ou aquele calibrador, e passar no meu equipamento. Eu preciso seguir, é uma regra, isso tem que estar descrito em algum POP, em algum procedimento, ou às vezes até essa informação vai estar na bula ali, de quem for fornecer para vocês, que pode ser 10 minutos, 15 minutos em temperatura ambiente para que aquele reagente se estabeleça, aquele reagente não, né? Aquele, na verdade, ou reagente, ou aquela amostra, né? Aquele controle, fique a temperatura ambiente e eu passo no equipamento. Tem testes que são sensíveis, né? Eu dou um exemplo aqui, tem alguns controles que a gente passa aqui, como a fosfatase, que eles comentam que tem que esperar ali 15, 20, até 30 minutos em temperatura ambiente para que, né, essa amostra seja passada no equipamento. Porque ele pode gerar falsos resultados. E a mesma coisa funciona com os calibradores. Então, cuidado, né? Porque a gente fala de... Estou trazendo tudo aqui como exemplo, né? Mas aqui é mais uma premissa que é a alicotagem, a gente alicota, porque o calibrador é caro. Ele tem uma durabilidade baixa. Então eu vou alicotar, às vezes, esse calibrador para congelar, para usar em situações futuras, que se eu não respeitar essa temperatura, para passar no meu equipamento, ele vai calibrar a minha amostra, vai calibrar o meu reagente errado. Né? Então, às vezes eu vou lá e passo o meu calibrador congelado, que acabou de ser com uma temperatura, e eu passo depois o meu controle daquela mesma temperatura, às vezes vai dar tudo bem. Mas quando ele chega numa amostra, não é tudo bem. Então ele tem que tomar esse cuidado. Respeitar essa temperatura. Proteção de luz, às vezes, né? Tem algumas coisas que precisam, né? Só fala de bilirrubina, algumas vitaminas, isso é uma obrigação. A exposição excessiva diante dessa temperatura, tá bom, ela pode ficar ali 30, mas ela não pode passar de 40 minutos. Então, cuidado, porque às vezes as pessoas passam o controle e ficam esperando aquele controle, né, sair do equipamento para guardar na geladeira. Então, o que eu dou de dica para vocês? Vocês vão lá, tudo colocando em procedimentos, né? Você vai lá, tira esse controle, já coloca no equipamento e já guarda na refrigeração. E a estabilidade vai ser melhor. Então, ele não pode ficar, né, numa exposição excessiva. Chegou lá o controle externo de vocês, da qualidade da controlada. Vocês diluíram, passaram na máquina. Gente, não fica esperando o tempo sair todos os resultados, você conferir se deu certo ou não. Não, já depois de um tempo lá, ele está escrito, depois de um tempo você vai lá e coloca aquele material na geladeira. Então é legal vocês deixarem esses procedimentos escritos, que normalmente estão na bula, tá? Que são boas práticas, né, que a gente está falando sobre esse assunto, para que você não tenha esse problema, né, futuro. A estabilidade da amostra é a mesma coisa, né? Será que aquela amostra ali, ela pode ser feita depois de um tempo ou não? Porque a gente costuma, às vezes, guardar esses reagentes, essas amostras por um período, se quiser repetir, se quiser também, às vezes, acrescentar um exame, será que ela sofre essa estabilidade? Algumas coisas a gente tem estudo, muitas coisas a gente pega na humana. A gente sabe que não é igual ao veterinário.
tá? Então a gente tem que tomar cuidado, porque infelizmente a gente não tem esses dados, porque esses dados teriam que ser feitos por espécie, né? E a gente não tem, né? A gente tem malha alguma informação ali de cão, de gato a gente não acha absolutamente nada. Então aqui fica até às vezes uma dica, né, para os alunos, para os futuros trabalhos científicos, né, a gente fazer, porque a gente precisa dessas informações. Então, isso funciona para tudo, tá? Reagente, né? Então, você tem um reagente lá, que às vezes eu vou precisar fazer uma alicotagem daquele reagente, misturar o A com B, quanto tempo ele dura 20, 30 dias. Então, isso precisa ser bem, né, escrito ou identificado ali, né, naquele frasco, quanto tempo ele vai durar. Então, são dicas aqui que a gente tem, né, de boas práticas. Tem trabalhos falando de alicotagem, cuidado quando você faz alicotagem, né, tanto de padrão, quanto de calibrador, quanto de controles, porque essa alicotagem, às vezes seu resultado pode estar sendo errado por conta dessa alicotagem. Vocês pegarem ali, existem várias formas de vocês fazerem, se está conseguindo seguir se está conseguindo fazer da maneira correta. Tá? Então a gente tem que entender, né, se aquela alicotagem ali está sendo feita da forma, né, que preserve aquele analito que eu estou tentando pesquisar. E cuidado também, um outro cuidado que a gente tem, diluição de amostra. Né? A gente trabalha com pequenos volumes, a gente sabe que às vezes a gente tem que fazer um milagre ali com o pouco volume que a gente tem. Então a gente tem que entender que quando a gente está diluindo aquela amostra, eu estou diminuindo o meu limiar de detecção mínimo daquele reagente. Então toda vez, lógico, se é uma amostra que tem uma grande quantidade de resultado, né, daquela variação numérica ali, por exemplo, vamos pegar um animal que eu sei que está lá com 1.500 de fosfatase, eu diluir, sim, é necessário, às vezes eu vou precisar diluir, né, esse material para chegar num valor, porque o equipamento, né, ou aquela calibração que foi feita, ele não chega a valores maiores que isso. Mas cuidado quando a gente usa esse artifício por conta de menor volume de amostra. Então, por exemplo, se eu sei que meu limiar de detecção ali daquele meu reagente, né, que vai trazer ali para você é de 10, se você dilui 1 para 5, já era, né? O meu limiar de detecção de 10 já não é 10, é 50. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado, né, quando a gente fala ali de diluição, tá bom? Seja o reagente, ou seja da amostra também. Aqui a gente fez uma palestra, mas a gente tem que pensar em todos os problemas ali, né? Isso aqui, quem já assistiu uma aula já está cansado de falar ali, né? Das análises pré-analíticas, analíticas e pós-analíticas, mas a gente tem que ter isso bem definido nos nossos processos, a competência aonde cada um chega, os problemas que podem acontecer nos resultados em cima disso, porque às vezes a gente fica quebrando a cabeça ali num problema analítico e o problema está aqui na fase pré-analítica. Então a gente tem que tomar esse cuidado, que está tudo interligado ali dentro do laboratório. E normalmente, não quero eximir a nossa culpa, mas normalmente a gente costuma ter um olhar crítico só para cá. Lógico, as boas práticas laboratoriais estão aqui, né? Que ajuda, né? Que a gente consegue mesmo atuar. Mas a gente não pode deixar de tirar um olhar crítico para cá. Né? Tanto na pré-analítica quanto na pós-analítica. Porque muitas vezes o problema está ali, e a gente não quer resolver o problema, né? A gente costuma fugir desses problemas, porque tem que lidar com pessoas, muitas vezes, a gente quer ficar no nosso mundinho, mas eu falo que 90% das coisas do laboratório estão aqui, tá? Tanto na fase pré-analítica e pós-analítica. E só como propaganda aqui, né, da BPCV, isso aqui é de graça para vocês, tá? Existem umas recomendações ali para vocês seguirem, é muito legal, quem nunca leu, leiam, né, esse material, está muito rico, foi feito e revisado por pessoas que estão até aqui no grupo, né, estão assistindo a aula aqui, mas foi feito com muito carinho, e ali tem bastante material técnico, tá? Por onde quem não sabe começar, tem bastante material técnico ali para começar a entender um pouco onde ocorrem esses problemas. Tá bom? Então vamos lá, né? Vamos lá, quais são os principais objetivos aqui, né, das boas práticas, né, e os princípios.
Um deles é manter a qualidade. Né? Como eu faço isso? Seguindo aquelas regras. Seguindo regras bem definidas, né? Que elas podem mudar, tá? Não fiquem com vergonha disso. As regras vão mudando, as informações vão mudando ao longo do tempo. Tá? Isso a gente é método de evolução contínua. A gente tem que garantir a segurança dos trabalhadores. Então, aquele material ali, como é que eu manipulo? Como é que eu guardo? Então, a gente tem que ser responsável ali, desde a pessoa que vai cadastrar esse exame, ou a sua recepcionista que está pegando aquele material. A gente tem que saber das orientações, o que ela pode, o que ela não pode, como ela deve pegar. O motoboy, tá, gente? A gente usa muito o motoboy, né? Como transporte. Eles têm que ser treinados pela gente. E isso faz parte da boa prática. Porque se ele faz o transporte errado, se ele coloca aquela sua amostra do lado do gelo, por exemplo, sem nenhuma proteção, aquela sua amostra pode congelar. Se ele, por exemplo, coloca lá, né, o formol junto lá com um material de citologia, os gases daquele formol pode atrapalhar o seu diagnóstico. Tá? Então, a gente tem que pensar como um todo, não somente no veterinário. Tá? Então, as boas práticas também estão incluídas. Né? POPs para isso, treinamentos para isso. Rastreabilidade, isso é uma premissa das boas práticas. Né? Então, não adianta nada eu falar que faço se eu não tenho como rastrear. Então, eu vou ter que... Eu sei que é um saco, ninguém gosta de seguir, que normalmente a nossa intuição a gente quer chegar e fazer, mas a gente tem que registrar. Né? Eu tenho que registrar quando eu abri um reagente novo, eu tenho que registrar quando eu fiz uma manutenção daquele meu equipamento, porque às vezes o problema está ali. Eu tenho que registrar quando o técnico fez uma corretiva daquele meu equipamento. Quando eu fiz, às vezes, também uma preventiva. Então, a gente tem que aprender a registrar. Né? A gente dentro do laboratório quer realmente fazer. Eu quero pegar e fazer, quero liberar logo. E somos cobrados por isso, né? Porque o cliente quer um resultado logo. Mas a gente tem que começar se quer seguir boas práticas, a gente vai ter que começar a seguir determinados processos. E entre eles é ter rastreabilidade. E com isso, só registrando. E aí o princípio, né, de ética, responsabilidade e transparência. Isso tem que existir, que nem eu falei, não é errado, não está em nenhuma premissa, em nenhuma legislação que você não pode errar. Bom, você pode errar sim um diagnóstico, isso acontece, não vamos em nenhum momento falar que isso não acontece dentro do laboratório. Agora, o que está dentro das boas práticas é em cima do princípio da ética e da sua responsabilidade, levar com transparência ali para aquele seu cliente, né, o que aconteceu. Olha, doutor, troquei sua amostra, sei lá, não sei o que aconteceu, troquei, vamos tentar reparar, vamos tentar fazer de novo, vamos tentar coletar de novo, vamos tentar fazer alguma coisa. Né? Então, o princípio de ética e a sua responsabilidade técnica tem que estar dentro de suas boas práticas. Se você não sabe nem por onde começar, né, na qualidade, eu criei um manual. A gente criou o manual, foi o nosso primeiro documento, Manual de Qualidade Técnico 001. Né, já passou por algumas revisões, mas a gente cria esse documento e tenta fazer. Né? O que vai estar nesse documento? Ele vai estar desde como você descarta o lixo, se tiver um acidente, se eu errei um diagnóstico, o que eu faço? Então, cria esse manual escrito, porque com ele escrito, você vai conseguir, né, de alguma forma, entender os seus processos ali internos. Tá? Lógico, só ele vai resolver seus problemas? Não. Se não tiver treinamento, né, se não tiver reciclagem, não vai ajudar nada, vai ser mais um documento guardado ali dentro da gaveta. Tá? Mas ele é legal, que ele te dá um norte, ele te ajuda, né, a você entender ali o que você precisa e as pessoas precisam entender quando entra dentro do seu laboratório. E aí, quando essa pessoa entrar no seu laboratório, você fala, lê esse manual aqui. Ele vai guardar 100% do que está escrito lá? Não, com certeza não. Né? O aprendizado
E cada pessoa aprende de um jeito, né? Mas pelo menos dê um norte para onde ele precisar de alguma informação, ele saber onde consultar. Se vocês quiserem também, ó, tem esse manual de segurança biológica, está disponível lá no quem é, né, parceiro da Controlab, também pode, você consegue lá naquela parte de documentos de educação, tem um monte de coisa ali para baixar. Tá? Entre eles tem lá o manual de segurança biológica também, para vocês baixarem e usarem como norte. E um outro documento que eu acho muito interessante para vocês começarem, também está lá presente, tá? Dentro do material da Controlab, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é o programa 5S, né? Ele foi desenvolvido no Japão, né, no pós-guerra, mas ele traz algumas coisas muito interessantes, tá? Que a gente pode usar dentro do laboratório. Né? Quais são, né? Eles falam 5 S's, né? Que é o senso de descarte. Gente, tudo que você não usa, joga fora. Né? Sabe aquele equipamento que está ali só na sua bancada guardando pó? Então vamos você jogar ele fora, tá? Mas às vezes guarda ele num local que ele não vai te atrapalhar o seu fluxo. Né? Então tem tantas coisas que a gente tem dentro do laboratório que às vezes acaba atrapalhando, né? A nossa rotina do dia a dia, que vai auxiliar vocês aí, né, nessa organização. Né, ó, senso de organização, senso de limpeza, né, eliminação de pó, sujeira, a higiene, as pessoas têm que seguir esse senso de higiene. Né, o lixo está lá para ser descartado, né, o microscópio está lá para ser limpo. Então a gente tem que começar a fazer essas autodisciplinas, né, que é um dos últimos 5 aqui, senso de autodisciplina, que as pessoas têm que chegar e fazer esse processo na hora que ela chega e na hora que ela sai. Tá? Então, isso ajuda, né, tanto nas boas práticas, quanto também, né, na orientação de quem está ali do seu lado. Tá bom? Quem quiser, o documento é riquíssimo, tem vários exemplos ali de como você fazer isso dentro do laboratório. Vamos lá, confiabilidade e rastreabilidade. Como eu faço isso? Controle de qualidade. Não tem, tá dentro das boas práticas ali, né? Os equipamentos têm que estar calibrados, o treinamento da equipe tem que ser constante, tem que seguir protocolos padrões, os POPs, e tem que ter rastreabilidade, né, tanto do equipamento quanto dos processos. Se você conseguir fazer uma auditoria uma vez por ano, melhor ainda, tá? Seja uma auditoria interna ou externa. Então é assim que você demonstra, né, confiabilidade e rastreabilidade. Olha, aquele meu resultado deu errado, por quê? Mas olha, eu passei controle aqui, ó, funcionou direitinho, passei controle no dia tal, e o meu equipamento se manteve estável por isso. Então, você tem como provar, né, que aquele seu resultado está adequado. Exemplos aqui para vocês, né? Aqui, registro de treinamento. Então, você treinou uma pessoa, coloque lá. Tá, tem pessoa que você pode, lógico, você vai criar a planilha para a sua realidade. Preciso preparar um reagente, um corante. Já façam esse controle. Porque se deu algum problema de lote, ou algum problema que acabou ocasionando esse tipo de destruição ou alteração ali, de alguma amostra ou de alguma coisa, ou, né, aquele reagente que você trocou, você tem essa rastreabilidade. Né, que você pode até questionar o seu fabricante, o seu distribuidor. Já teve situações aqui que a gente pegou problemas de lotes de reagentes, que o cara começou a questionar um monte de coisa. Você conservou errado a jadeira, você falou não sei o que. Eu falei, cara, você quer ver o nosso processo aqui? Vem ver. Aí o cara veio ver o nosso processo e falou, realmente, acho que o problema está no lote mesmo, não é? Porque vocês fazem tudo certinho. Sim. Porque o fabricante, às vezes, ele vai querer, né, jogar a responsabilidade para você. Né? Você não conservou direito, você não deu certo, você não fez tudo certo. Eu falei, cara, tá tudo aqui, ó, registrado. Até esse lote aqui que eu estava fazendo, tá tudo certo. Do lote de lá para cá, tá tudo errado. Então, o problema não tá comigo, tá com você. E você só vai conseguir fazer ele mostrando isso para ele. E aí, falando um pouquinho de água, né, também está dentro da qualidade, que é um tema bem complexo para a gente, né? A gente não gosta de estudar um pouco sobre água reagente, mas ela está implícita nas nossas análises.
tá? Seja ela tanto na diluição, né, na calibração, como também no meu processo de bioquímica. Então, a gente tem que começar a ter um olhar mais crítico para nossas águas, a gente começar a entender os sistemas que a gente está usando no nosso laboratório, e, consequentemente, isso vai melhorar minhas boas práticas. Tá? Então, o que é uma definição? Né? Qual é a definição aí de água, né, de água grau reagente? Né? É um critério, né, rigoroso ali que você tem que seguir para pureza. A gente pode classificar ali o CLCI, eu vou trazer as duas classificações para vocês, mas a classificação proposta pela CLSI, né, mudou, tá? Porque antigamente a gente comentava só água do tipo 1, 2 e 3, mas recentemente ela mudou para esses tipos de águas diferentes. O problema é que às vezes a gente vai procurar equipamentos para comprar, eles vão estar usando esses tipos de nomenclatura, então é legal a gente conhecer as duas. Tá? E a presença de contaminação da água, com certeza ela vai comprometer a sua análise laboratorial. Então, processos bioquímicos, águas com contaminação de cloro vai interferir na mensuração do seu cloreto, águas com contaminação de fosfato vai comprometer a capacidade do seu resultado de fósforo. Então, são situações que a gente vê, eu vejo isso no dia a dia, né? Eu já peguei, às vezes, alguns colegas veterinários comentando sobre isso. Nossa, eu mando fósforo para aquele laboratório, dá sempre alto. Né? Provavelmente aquele lugar deve estar com uma contaminação da sua água no fósforo. Deve ter algum processo ali que ele está seguindo, ou na lavagem de cubetas, ou algo do gênero. Então, a água, né, que a gente utiliza ali para o nosso processo, ela tem que seguir a norma, né? A norma ali, mesmo que eu estiver comprando, para seguir aquilo que eu estou propondo a fazer em cima daquela análise. Quais são esses contaminantes, né? Podem ser substâncias inorgânicas. Então, primeiro, né? A gente tem que tentar entender que tipo de água que está chegando no meu laboratório. Eu estou comprando água externa. Beleza, é uma água destilada, uma água, né? Eu tenho que olhar se aquela água realmente ela está dentro do que eu preciso. Né? Normalmente costuma ser caro. A gente fica comprando se você utiliza pelo menos um sistema de bioquímica líquida, né? Ou algum outro sistema que você utiliza muita água. Mas o que eu tenho que tentar entender também é se, a partir do momento que eu abrir aquele frasco, quanto tempo ele me garante algumas qualidades, né? Como a presença de micro-organismos. São dias, semanas, porque provavelmente para ele conseguir que essa água não se contamine com micro-organismos, ele vai ter que jogar um produto químico ali. E se esse produto químico, né, alterar alguma dessas outros compostos aqui? Tá? Então a gente precisa entender, né, se aquela água que eu estou comprando ali, se realmente ela me atende no que eu preciso ali na minha rotina. Tá? Eu vou produzir a água no meu laboratório, sem problema algum. Eu preciso entender que tipo de água que chega ali. É uma água que veio de um efluente, que veio às vezes de um poço artesiano, que veio. Cada uma tem uma característica de entrada diferente. E em cima dessa água de entrada que chega no seu laboratório, você precisa ter o seu sistema que vai eliminar aquela substância. Então, às vezes você vai precisar de uma análise, né, dessa água anterior para ver qual sistema que você vai ter que comprar. O Brasil é enorme, gente. Tem água que vem de tudo quanto é lugar. É lógico, quem está em grandes cidades já possui um controle um pouco mais, né, adequado ali do que ele, mas também não é perfeito, tá? Você pode estar, às vezes, num final ali de recebimento, né, dessa água, onde ela pode sofrer milhares de contaminações. Ela pode sair boa ali da central de tratamento, mas ela pode chegar ali. Às vezes a casa que você está, né, tem uma até internamente, né, tem às vezes canos antigos que usavam cobre ou algo do gênero, que pode estar também, né, descascando ali alguma coisa e pode estar liberando esse tipo de substância.
Então, você pode ter contaminação ali, tanto de substâncias inorgânicas, né, como metais pesados, do mercúrio, alguns íons, né, sódio, cálcio, cloro. A gente pode ter a presença de compostos orgânicos, desculpa, como detergente, né? Se eu estou numa região onde o pessoal utiliza muito fertilizante, pesticidas, ou entre outras substâncias, né? Até, ensaios que podem envolver, né, reações enzimáticas, isso pode contaminar e comprometer o meu resultado. Micro-organismos, né, a gente nem fala, né, bactérias, vírus, pode ter até contaminações de algas aí, juntamente com esse material, né, comprometendo o meu resultado, fungando o meu sistema também, ali interno, né, do meu equipamento, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, né, por causa dessa estabilização. Os materiais particulados, né, que normalmente pode causar uma turbidez da água aí, prejudicando, né, com que essa água aí, ainda mais que a gente usa um sistema de turbidimetria muitas vezes, né, para mensuração, pode estar alterando aquele resultado, né, então a gente tem que tomar um cuidado. Gases a gente não usa muito na rotina, tá? Mas se vocês fizerem análise de gases, tá? Não estou falando de hemogaso, tá bom? Mas análise de gases também a gente tem que tomar um cuidado em cima dela. Então o que a gente tem que pensar? A minha água de origem, que eu já comentei, se eu for usar um tratamento de água. E aí, o que o CLSI definiu, né? Ele definiu esses 3 principais tipos de águas, que é, né, a água de alta pureza, que é usada no laboratório clínico, que era o que a gente chamava antes de água tipo 1 ou 2. Então, é isso que é preconizado, e isso é o que né, se vocês olharem na bula, é o que está previsto para a gente utilizar, para diluir qualquer coisa, e limpeza de material. Então, tudo que eu preciso limpar de vidraria, para diluir um controle, né, para diluir, às vezes, um controle externo também, tá, para diluir um calibrador, é esse tipo de água que é recomendado, né, muitas vezes que está lá na bula do reagente. Existem água de reagentes especiais, né, então, por exemplo, eu vou fazer uma água, eu preciso de água que precisa estar livre de DNA ou RNA, né, que é uma coisa muito específica para aquele teste, né, então, é uma água de reagente que, além, né, de seguir as normas da CLC de água para laboratório, né, que são livres ali de algumas substâncias, essas águas vão ter um controle maior sobre essas substâncias. O água de abastecimento, né, de instrumentos, então isso aqui é uma coisa muito específica, então às vezes aquele equipamento ele vende uma coisa que é específica para aquilo, né, por exemplo, a minha água reagente ali do meu aparelho de hematologia é essa aqui que eu tenho que utilizar, tá? Isso aí fica como um processo, parte do processo analítico, então fica destinado ali, né, para aquele fabricante em cima daquele reagente. Tá? Águas, vou passar aqui, águas para autoclavagem, né? Então a água para autoclavagem, lavagem de material, ela pode ser um pouco menos rígida, né? Ela pode ter índices de particularidades, de particulados, né, menor, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Então eu não posso pegar qualquer água ali. Tá, estou falando sobre água de autoclavagem para a gente autoclavar o material, tá? A autoclavagem de descarte não seria o legal para você não contaminar, mas precisa que você já está contaminado, né? Mas seria para autoclavagem de algum material que eu preciso para garantir a minha descontaminação daquele material, tá? A água para autoclavagem para descarte de material não precisa ter toda essa exigência, né? Que é a necessidade. Tá? Aqui também a água, né, fornecida pelo fabricante. Água purificada comercialmente, né? Então isso aqui, por exemplo, eu quero aquele cara ali, ele utiliza, por exemplo, às vezes vem, né? A gente tem alguns reagentes aqui que a gente compra do calibrador, que ele vem ali com a água que é daquele calibrador. Né? Então eu não posso usar uma água diferente, é uma água produzida exatamente para aquele calibrador. Então isso é uma característica ali específica dele. E as antigas, né, que vocês vão encontrar alguns sistemas ali, né, que é a da sociedade americana ali, que é a água tipo 1, né, tipo 2 ou tipo 3. Tá?
O água tipo 3 é a mais tranquila, né? É o que a gente não precisa ter um cuidado tanto maior, ele tem um índice de contaminação menor. A água tipo 2 é o que a gente normalmente acaba utilizando em meios de cultura, ou que a gente usa nos equipamentos de bioquímica em geral. E a água tipo 2, né? Falei tipo, mas é tipo 2. E a água tipo 1 é o alto grau de pureza, né? Então é onde a gente vai ter que... Essa água, normalmente, a gente tem que tirar, né? E consumir ali em 10, 15, 20 minutos no máximo, tá? Porque ela não pode ter nenhum contaminante. Isso aqui é só para quem usa técnicas muito específicas. A gente pode usar a água de tipo 1 para fazer as outras, é melhor ainda, tá? Mas a água tipo 1 é o que a gente precisa de maior pureza ali, né? Para evitar contaminação. Tá? Então, provavelmente sensibilidade, né, como espectrofotometria de massa, né, HPLC, a gente precisa dessa água como primordial para a nossa rotina. E o que é o CLC, né, comenta ali, quem quiser também está lá, né, descrito ali nesse livrinho aqui da Controlab, né, de fase analítica. Ela fala que a gente tem que detectar, né, a deterioração dos componentes do sistema de purificação de água, a gente tem que ter a garantia, né, a especificação aí, estejam cumpridas continuamente, precisa ter os registros mínimos requeridos sendo efetuados, a verificação diária de resistividade daquela água, a contagem de unidade de formadora de colônias daquela água mensalmente, a medida de controle de compostos orgânicos anualmente. Tá? Isso é o que é exigido ali, né, pelo CLSI. A gente faz isso com frequência no nosso rotina laboratorial? Poucos laboratórios fazem. Tá? Vamos ser bem sinceros aqui, mas era o que a gente deveria fazer. Tá bom? É isso, né? É o que está preconizado ali, né, no CLSI. Tem até né, tem ali até um controle de registros, né, que deveria ser realizado, tá? Para tentar entender. Na teoria, tá? Se você está seguindo, se você tem um sistema de qualidade de água ali, aonde você está seguindo as orientações técnicas do fabricante, né, em cima daquele sistema, ele está te garantindo isso. Bom? Mas tem sistemas hoje onde você consegue fazer a resistividade, ou ele sai, na hora que você está fazendo a água, né, ele já te libera ali o sistema de resistividade. Tá fazendo não, né? Na hora que você está fazendo, ele não libera. Na hora que você está retirando, né, aquela água armazenada ali. Os sistemas de osmose reversa fazem isso normalmente com mais facilidade. Tá? Então, seria primordial a gente começar a registrar esse tipo de situação, né, para a gente saber se está tendo uma piora ou uma melhora ali, né, dos seus processos. Tá? Aqui também é um outro exemplo, né, de controle de água, e aqui estão, né, o que tinha, o que tem hoje, né, na verdade, em cima dali do tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, o que você tem que ter, né, de qualidade da água. Mas se a gente olhar ali, ó, né, o pH tem um determinado, né, o tipo 3 tem um determinado pH, né, resistividade ali, então existem padrões ali que você pode seguir ou que você precisa, né, seguir no seu sistema. Tá? E por último, né, a gente falar ali do conceito ali de calibração, né, de instrumentos, né, que estava proposto aqui na aula de hoje. O que envolve, né, a calibração? A calibração ela vai garantir ali que você tem um resultado preciso e exato. Então, quando você está calibrando um instrumento, está calibrando o seu equipamento com determinado analito, é isso que ele está querendo garantir. Né? Você faz um calibrador ali, você compra um calibrador para aquilo. Eu quero que o meu equipamento, seja ele uma pipeta, seja ele um equipamento de bioquímica, ou seja um equipamento qualquer, né, que seja uma análise, qualquer análise ali que eu tivesse aí realizado, para que esses resultados que eles estão liberando seguirem, né, essa medida exata e precisa. Tá?
Quando eu tenho que calibrar, né? Muita gente pergunta. Isso vai depender, você tem que deixar isso bem descrito, tá? Mas não é legal ficar calibrando a todo momento, tá bom? Para que ele serve, né? Para qualidade da análise, confiabilidade do resultado, a calibração tem que ser regular desde que esteja no seu programa de calibração, né? Por exemplo, um kit novo, tem que calibrar. Né? Apesar que hoje já existem equipamentos, não sei se vocês já ouviram falar, principalmente esses equipamentos, os point of care, onde a calibração ela vem ali, né, embutida junto com um chipzinho que vem com um reagente, ou vem uma calibração que vem um programa que você coloque. Tá? Está existindo um pouco dessa tendência, né, porque isso diminui bastante o custo. Então, reagentes que são muito estáveis, com química líquida isso já é mais complicado. Tá? Isso a gente vê mais com química seca ou algumas outras análises ali, que a gente tem uma estabilidade maior naquele reagente. Então, a gente tem visto que essa calibração pode vir de fora. Não estou falando que vocês não tenham que conferir essa calibração, pelo amor de Deus, né? Existem controles para isso. Mas existem alguns equipamentos que já estão vindo isso, né, de fábrica ou de fora ali, para a gente realizar essa calibração. Então, o intuito, né, da gente calibrar o equipamento para quê? Para a gente ter a amostra, né, aquele velho conceito ali de alvo, né? Então, a gente precisa de um resultado exato e preciso. Eu posso ter um equipamento, né, onde eu vou ter uma boa... Por exemplo, se eu peguei um calibrador ali, né? Vamos usar de exemplo. Eu peguei um calibrador e eu não segui a regra, eu não... por algum motivo eu não esperei lá uns 10, 15 minutos que tinha que esperar para calibrar aquele equipamento, que ele vai me dar um resultado não muito preciso, ele vai te dar um resultado, né, não exato. Ele vai ter uma precisão? Sim. Se eu repetir 10 vezes aquela mesma amostra, ele vai me dar uma precisão, porque o meu equipamento está bonitinho, né? Ele está repetindo aquilo que eu preciso. Só que se eu não seguir a regra de calibração, ele vai dar um resultado errado, exato. Tá? Então, o intuito da gente fazer uma calibração e seguir as regras sempre da mesma maneira é exatamente isso, né? Para que eu tenha um resultado cada vez mais preciso e exato. Por isso que eu preciso, né? Tá dentro das minhas boas práticas, eu seguir uma regra de calibração regular, né, do que é proposto em cima daquela minha análise. Quais são as normas, né, que são exigidas ali para calibração? Né? São normas, tá? São algumas dicas aqui que eu estou dando para vocês, não que vocês necessariamente precisem seguir. Mas não existe na escola veterinária, tá? A gente traz isso da humana. Essa calibração ela tem que ter uma correlação de Pearson de 0,98%, pelo menos. O que é a correlação de Pearson? É que aquele calibrador ou aquele monolito que eu tenho ali, que eu realizei, às vezes, muitas diluições em cima daquele material, ele tem que seguir quando existe essa possibilidade, tá, de reação linear, ele tem que seguir essa regra. Então, aquela minha curva, tá, ela não pode estar muito acentuada para baixo nem para cima. Então, o resultado alto, ele tem que seguir uma curva linear ali até o resultado baixo, né, de até 0,98. Tá bom? Que é quando a gente fala, ó, a calibração está adequada. Se tiver uma 0,99, 1, perfeito, tá? Quanto mais próximo do 1, melhor a calibração. O desvio, né, dos pontos ali, tanto inferior quanto superior, ele não pode passar de 15%, né, de qualquer outra análise não pode passar de 15%. Né? O inferior, que é o resultado mais baixo, ele não pode passar de 20%, porque a gente sabe que perde um pouco de linearidade, né, quando você está lá embaixo. Tá? Mas se você tiver uma calibração ali que está 2%, 3%, maravilhoso, tá, gente? É isso que a gente quer. Mas a gente não quer que passe no máximo aí de 15%, tá bom? O legal é ter, né, um limite de detecção ali bem descrito do equipamento, né, ou daquele analito que eu estiver utilizando. Então, a gente precisa entender isso. E você pode fazer também, porque às vezes dentro do laboratório, você tem 2 ou 3, né, equipamentos rodando ali. E eles não vão dar o mesmo resultado, e tudo bem, tá, gente? Isso é comum.
né? Por exemplo, eu tenho 2 equipamentos de hematologia da marca X, e tem hora que eu estou usando um e tem hora que eu estou usando o outro. Vocês podem fazer uma análise de linearidade de resultados, em cima pega uma mesma amostra, passa os 2 equipamentos, né, e você define um ponto ali, tá? Aí a gente pode, depois vocês podem ler com calma, tá? Mas você pode, em cima daquela análise em si, por exemplo, se é um equipamento de hematologia, existem estudos sobre erro total padrão que vocês podem utilizar, tá? Mas você pode definir. Por exemplo, eu vou definir ali que no meu laboratório eu não vou poder ter diferenças entre equipamentos, né, de 5% de um resultado para o outro. Então, é legal vocês fazerem esses estudos para vocês entenderem, porque assim, imagina uma hora o cara está passando numa máquina, ele dá um resultado, na outra hora ele está passando em outro, né, em outro equipamento, ele dá um resultado diferente. Então, é legal vocês fazerem esses estudos entre equipamentos para saber se os dois estão se liberando a mesma coisa. Lógico, isso só faz sentido se você tem o mesmo equipamentos diferentes, né, realizando a mesma análise, ok? Aqui uns exemplos, né, que eles pegaram ali, né, o sistema ali tô meio cego aqui já, pegaram um ensaio, o resultado 1 e 2 e viram a média, né, dos resultados e viram qual foi o desvio padrão. Né? E aí você define, o erro aceitável é de 5%. Deu um erro de 0,7, 0,44, 0... Ok, né? Passou. Né? Você pode fazer isso com centrífugas. Às vezes, eu quero uma centrífuga de microhematrópicos. Se aquilo é um resultado muito crítico para você, né? Se eu quero ter um resultado preciso em cima daquilo, você faz esse resultado padrão ali nessas duas centrífugas. Agora, se você fala assim, só usa a microcentrífuga para ver se deu certo ou não da máquina, não faz sentido você fazer isso. Tá? Só tem que fazer essas análises críticas naquilo que realmente você libera de resultado. Né? E aquilo é crítico para o seu resultado. Tá? Não percam tempo, às vezes, fazendo uma coisa que você nem libera. Né? Eu quero saber se a centrífuga ali está soltando o hematócrito certo. Mas você libera o hematócrito da centrífuga? Não, aí não faz sentido nenhum. Tá? Mas, por exemplo, se você libera aquele resultado daquela microcentrífuga, aí sim você tem que fazer, né, equiparação de resultado entre as duas centrífugas. Tá bom? E o recado que eu queria deixar aqui para vocês, né, que provavelmente se você está calibrando seu equipamento toda hora, algo está errado. Não é para isso acontecer. Cuidado, que eu vejo muito acontecer isso na rotina, a gente tem que tentar entender ali também o que é um padrão, o que é um calibrador e a diferença entre eles. Né? Porque assim, a partir do momento que eu diluir um calibrador, é um material biológico, é feito de um material biológico, ele tem uma validade. Se eu alicotar aquele material e congelar, ele tem uma validade. Diferentemente de um padrão, que é um produto químico ali, provavelmente, que está usando, que vem às vezes dentro do kit de bioquímica. Ali é um resultado, né, para aquela análise. Ela também tem uma validade. Então eu vejo que às vezes as pessoas ficam calibrando todo dia com aquele calibrador, mas será que a estabilidade daquele calibrador está boa? Se você não está mantendo, se esse calibrador, depois de aberto, ele perde a estabilidade, você está calibrando o seu equipamento errado. E, consequentemente, os resultados que você está liberando estão consequentemente errados. Então, quando vocês forem lá, nas próximas aulas, entenderem as regras de Westiger, você vai ver que o seu equipamento ele vai começar a pirar. Você não vai conseguir fazer as regras de Westiger perfeito por causa disso. Eu estou calibrando o equipamento a toda hora. Tá? Então, se está fazendo isso, algo está errado. Né? Eu estou calibrando porque chegou um lote novo, ou fiz uma manutenção preventiva ou corretiva na máquina, né? Eu tive que mudar ali o grau de expressão de luz, eu troquei uma lâmpada do meu equipamento, o que é isso? Né? Isso não pode acontecer, por exemplo, eu estou calibrando o meu equipamento a toda hora, ou 2 vezes no dia. Né? Provavelmente a estabilidade daquele reagente está durando. Eu lembro quando a gente trabalhava com Cobas, que a creatinina, né? Eu tinha o Cobas-Mira, né? A creatinina ficava ali exposta, né? A luz, a temperatura. Ela tinha até um negócio de temperatura ali, né? Mas se eu não trocasse meu reagente a cada 2 horas, né? O que ficou ali, se ficar 2 horas ali exposto, com certeza a minha análise ali depois ia dar alterada. Então eu tinha que pegar e jogar fora. Então cuidado com o seu equipamento, que às vezes não consegue manter a temperatura daquele reagente, ou ele está exposto à temperatura, ou luz, né, direta.
que às vezes você fica calibrando em cima daquilo a todo momento, provavelmente tem alguma coisa errada aí no seu processo. Tá? Ó, problemas, né? Ó, calibração constante pode indicar problemas internos do equipamento, uso indevido, né? Pode estar sendo feito. O ambiente operacional, a temperatura ali do seu laboratório, né? A umidade pode também afetar a necessidade de você estar calibrando mais. O principal é aí identificar a causa raiz, né? E evitar aí, né, que aconteça o desgaste aí desse equipamento, tá bom? E consertar na medida do possível. Para finalizar, eu falei que ia deixar uns 10 minutinhos aí para a gente tentar conversar e para vocês refletirem. Né, essa frase não é minha, é de Westgar, um dos caras que mais entende aí de calibração, né, de controle de qualidade, né, de calibração de controle de qualidade, né, de tudo, né, não só do laboratório. Mas o que você precisa entender é que se hoje o seu controle de qualidade, ou tudo que a gente conversou aqui de boas práticas, não está satisfatório, não temam, tá? Não é problema, estamos pensando em melhoras contínuas. Levanta a mão quem nunca, tá? A gente está sempre em melhoras aí. O importante é que você tenha consciência disso e que comece a melhorar. Né? E não comece a melhorar com as melhores práticas. Coloquei aqui melhores práticas para vocês. Mas, às vezes, vocês vão ter que começar com as piores práticas. Então, é melhor vocês começarem o que está de errado, né, o que você acha que está de errado, como eliminar essas piores práticas para depois começar a se agarrar nas melhores práticas. E o último recado que ele deixa nessa frase é: não adianta querer trocar tudo de uma vez, porque não dá certo. Não se entusiasme com isso. Comece devagar, né? Comece com uma coisa, treine a equipe, né? O ciclo PCDA, né? Vê se deu certo, tem algum indicador para aquilo, veja se o indicador está dando certo. Tá? Então, não façam trocar 10 ou 15 vezes de coisas ao mesmo tempo. Normalmente, as pessoas ou os processos acabam se perdendo por isso. Então, comecem a trocar os processos, né, graduativamente. Tá bom? Porque senão não dá certo. Você não consegue melhorar a qualidade dessa forma. Tá bom? Obrigado aí, gente. Fico aí à disposição para as perguntas. Obrigado, doutor Ricardo. Muito obrigado. Eu acho que essa aula, né, talvez o pessoal, não sei, em linhas gerais, a gente tem uma tendência as pessoas julgarem que conhecem todo esse conteúdo quando se fala em boas práticas. É tudo muito fácil, muito simples, a gente sabe disso. E por que a gente adota a inclusão dessa aula nesse curso em basicamente todos os cursos e todas as atividades que nós fazemos? Porque a falta de boas práticas, ou algumas más práticas, vamos dizer assim, são os principais causadores de resultados inadequados nos controles de qualidade internos e no ensaio de proficiência. Consequentemente, isso está presente na análise das amostras dos pacientes. Então, a gente tem reforçado isso sempre, a questão da importância de boas práticas laboratoriais, por mais que a gente julgue isso óbvio, e não é óbvio. Infelizmente, a gente sabe que não é. Queria só comentar um ponto muito importante. É muito legal ver o laboratório veterinário também enxergando a importância da qualidade, do controle da qualidade, na realidade, né? O objetivo do curso é esse, né? Falar sobre esse tema, e essa aula de hoje é fundamental para as próximas, pelo impacto que tem. E a gente tem isso já nos laboratórios clínicos humanos há mais tempo, digamos assim, está mais institucionalizado e normatizado há mais tempo, tá? E mesmo assim, nós temos muitos problemas ainda, tá? Então, é fundamental a gente conversar sobre isso, abordar esse tema, para a gente ir melhorando também a qualidade ali do serviço que é ofertado nos laboratórios veterinários. Outro ponto, pré-analítico, que o Ricardo destacou, que é onde ocorrem a maior parte dos problemas, isso na área humana é muito
sedimentado, muito conhecido, o percentual de falhas é gigantesco na fase pré-analítica. Então, é fundamental, e, de novo, se nos humanos, que a gente consegue conversar com a pessoa, com o paciente, que a gente consegue, digamos assim, organizar melhor a história, talvez, para uma coleta, para ele entender o que está acontecendo, com as coletas VET, eu tenho certeza que é mais difícil ainda. Então, o pré-analítico do laboratório veterinário, tenho certeza absoluta que é um ponto crucial que impacta nos resultados. Então, apenas para comentar sobre a aula, excelente, tá, Ricardo? E só para, antes das perguntas, reforçar, no chat está a pesquisa de satisfação. A gente pede que vocês acessem o link e respondam a nossa pesquisa de satisfação. É extremamente importante para nós, tá? A gente faz pesquisa de avaliação de todas as atividades para sempre buscar melhorar. E para a próxima aula, reforçando aquela informação sobre o login pessoal por causa da frequência e do certificado, tá bom? Então, por favor, reforçando esses 2 pontos. Agora, eu abro para perguntas para o Dr. Ricardo. Quem tem interesse em fazer alguma pergunta, algum comentário, enfim, por favor, fique à vontade. Não fiquem tímidos. Pessoal tá tímido. Pessoal tá tímido? É que, assim, é um processo muito conceitual, né, que a gente tem que começar a ter dentro dos laboratórios. Acho que o mais importante é vocês começarem a ter um senso crítico, né, dos processos que estão acontecendo, né. Parece uma coisa, que nem o Poloni colocou, né, parece uma coisa banal, mas a gente vira e mexe, às vezes eu pego problemas internos aqui, né, não estou conseguindo calibrar, não estou conseguindo fazer aqui. Eu falei, gente, vamos começar do zero, né? Então, vocês têm que começar a ter essa crítica aqui, vamos começar do zero, vamos tentar entender o que aconteceu, para a gente tentar pegar onde aconteceu esse problema. Então, e tem que ter o registro, né? Se a gente não tiver o registro, a gente não vai conseguir chegar nisso. Acho que um dos grandes problemas que a gente tem hoje na rotina, pelo menos que eu vejo no laboratório, é a pressa, né? A pressa de soltar o resultado, a pressa de liberar logo o cliente, e a gente acaba não seguindo esse tipo de coisas banais, né? A amostra chegou, que horário chegou, como chegou, colocar uma simples observação, às vezes de coleta, né? Às vezes nem todo laboratório faz coleta, mas tem laboratório que faz coleta, colocar lá, olha, esse paciente aqui foi mais difícil, esse aqui não foi mais difícil, para ajudar no diagnóstico, né? E na pressa a gente acaba não fazendo mesmo, tá bom? Com certeza. Essa questão do registro é fundamental, Ricardo, porque ela ajuda a garantir a rastreabilidade da informação. A gente consegue saber qual lote de reagente foi usado para a amostra do paciente XYZ, qual era a validade, quando ele foi aberto, qual o controle de qualidade que foi usado, qual o lote, qual a validade, qual a temperatura que ele foi acondicionado. Isso dá respaldo para a qualidade da análise e dá suporte para a gente. Se houver algum questionamento, a gente tem tudo documentado. Isso é extremamente benéfico para o laboratório. Eu não estou mais em laboratório, eu trabalhei sempre em laboratório humano, mas trabalhei por 15 anos em um laboratório de grande porte de Porto Alegre, laboratório acreditado pelo Programa de Acreditação para Laboratórios Clínicos, onde tinha procedimento padronizado para tudo e registro, documentação para tudo. E isso é extremamente benéfico, sabe? Dá muita... Tu falou, como é que é? Dormir tranquilo. Realmente, ter toda a documentação, todo o registro do que você faz, ajuda muito. Eu vou pegar aqui no chat, chegou uma pergunta. Só um minutinho que eu estou me atrapalhando com o comando do chat. Gostaria de entender melhor a importância da RDC para os laboratórios veterinários. Não lembro se você chegou a falar sobre, se sim, peço desculpas, mas ouvi muito falar durante o Congresso de Análises Clínicas. Isso é RDC para laboratórios clínicos, humanos. RDC 986, que foi recentemente publicada, não é ligada aos laboratórios veterinários. Os laboratórios veterinários, o Ricardo mencionou, eu não sei o nome, desculpa. 374, Aí, ó.
mas é a regulação, enfim, da área veterinária. São regulações diferentes, tá? Então, são assuntos diferentes. Tem mais uma outra pergunta que eu acabei passando aqui, desculpa. Gostaria de saber... Só um minutinho. Eu estou enfrentando uma luta com o comando do chat aqui. Só um minutinho. Gostaria de saber um pouco mais sobre a água. Utilizo água comprada para utilizar no aparelho de bioquímica, BioPlus, mas no rótulo não tem... Deixa eu ver se eu consigo avançar. Estou vendo aqui, não tem informações sobre o tipo e qualidade dessa água, como escolher a melhor, olha. Perfeito. Não sei, procura um lugar, eu vou falar a verdade, procura um lugar que tenha essas informações, porque essa informação tem que vir, tá? Tem que vir para você essa informação. Não sei que tipo de água que você compra, se é água destilada ou água de alguma coisa. Tem que dar uma olhada, porque às vezes não está no rótulo que você vem ali, tá escrito, mas às vezes vai ter um lugar para você baixar ali alguma coisa, ou tentar procurar pelo próprio site da empresa, mas deveria vir essa informação, que tipo de água é. Né? É uma pergunta que ninguém fez aqui, mas eu tenho certeza que todo mundo tem a dúvida, né? Que é utilizar ali a água de injeção para diluir as coisas, né? Essa é uma pergunta que muita gente faz, a gente acaba utilizando na rotina, mas a gente tem que tomar cuidado, porque a água de injeção, ela tem uma outra legislação, ela não é uma água ali proposta pelo CLSI, né? A gente acaba utilizando muito essa água, reagente para isso, só que ela pode ter características ali que ela não é obrigada a seguir, né? Entre elas níveis ali de alguns níveis, né? Um dos principais ali que ela não é obrigada a seguir é níveis zerados ou mínimos ali de eletrólitos, né? Que isso pode influenciar ali na sua diluição, tá? Então, procura, tá? As pessoas vão, Carolina, tenta ver ali no fabricante que você está comprando, de quem que você está comprando, mas deveria vir essa informação, né? Se não vê essa informação, deve ser uma empresa clandestina ou algo do gênero, assim, muito estranho, né? Porque se é uma água de qualidade ali, às vezes não vai estar no rótulo, tá? Não vai estar escrito ali no rótulo, você vai ter que ir atrás do site, né? Vai ter que ver alguma coisa que tem que ter as informações técnicas ali da produção daquela água. Perfeito. Ricardo, tem uma outra pergunta que colocam que os laboratórios clínicos têm a ISO 15189, é a ISO específica para laboratórios clínicos. Tá? Aí eles perguntam se os laboratórios humanos seguem essa ISO. Assim, ó, a ISO 15189 é a norma internacional que rege a prática dos laboratórios clínicos, ok. A 17025, ela rege os laboratórios de análises, tá? Então, essa normativa, a 15189, internacionalmente, é a principal norma utilizada nos laboratórios clínicos de todo o mundo, tá? E as normas de acreditação aqui do Brasil, de ambas as sociedades, existem duas normas aqui no Brasil, tá? E as duas, o Brasil tem normas próprias que se baseiam muito, ou praticamente totalmente, enfim, eu posso estar falando de forma muito superficial, mas se baseiam nesta 15189, ok? Então, assim, no Brasil existem dois programas de acreditação, cada um é de uma sociedade, o da Sociedade de Análises Clínicas e a Sociedade de Patologia Clínica, os laboratórios clínicos humanos que querem se acreditar por alguma norma nacional, fazem o processo para PALC ou DIC, que são essas duas aí, tá? Pode também se fazer acreditação internacional pela 15189, é possível também fazer esse tipo, mas eu realmente não sei quantos tem no Brasil pela 15189, são pouquíssimos, tá? A maioria dos que tem acreditação aqui no Brasil são pelas normas das sociedades nacionais. Aí da parte VET eu vou ficar devendo honestamente a informação. Na VET, não, assim, é o que você comentou, né? Essas normas aí, elas são norteadoras, né? Normalmente ninguém vai lá, como você falou, é muito difícil, é muito custoso a pessoa ir lá e fazer a 17025 para todas as análises, é impossível, né? Seguir essa norma aí. Aqui, o veterinário está engatinhando, tá, gente? Não começou, acho que não tem 3 anos ali a acreditação, né, que a BHV propôs. Eles seguem muito a 17025, tá? Como base, lógico. Ela não é a 17025, elas têm a 17025 como base, mesmo porque não dá para usar
né, totalmente da 17025, que se você usar 17025 vai ser uma coisa inviável. Imagina você ter que fazer referência para todas as espécies, para todas, uma coisa muito inviável para ser comercialmente vendida. Mas temos a BHV fazendo isso. Acho que tem 2 laboratórios acreditados no Brasil apenas, tá? O que eu posso te dizer, que eu sei da última informação. Não sou da BHV, né? Mas o que eu vejo nas notícias aí, de laboratório, porque eles têm, né, o programa deles é laboratório clínico, eles têm uma acreditação para clínica e tem uma acreditação para hospital, tá? Mas para laboratório clínico era só 2 laboratórios aqui no Brasil por enquanto. Veterinário. Eu acho que a tua resposta, ela responde, tinha uma pergunta aqui para laboratórios veterinários, seriam apenas ISO 17025, CRMV e a vigilância sanitária? Acho que meio que o que tu falou agora responde a essa pergunta aqui, né? Mais ou menos, acho que atende o que está sendo solicitado ali. 17025 ele é obrigado só agora, atualmente, né? Só para o exame de anemia infecciosa equina, tá? Uhum. Tem uma outra aqui que é com relação à fase pré-analítica de colheita do material, porque essa parte não depende do laboratório, mas do veterinário clínico. Como devemos proceder como laboratório para diminuir o N de amostras inadequadas? Essa pergunta é muito importante. Volume da amostra, alterações de amostra. Por exemplo, é válido fazer normas de colheita ou isso fica a cargo do médico veterinário clínico? Ixi, essa é uma pergunta complexa, né? É muito boa, mas é complexa, né? Como a gente instituiu, né, que muitas vezes os laboratórios trabalham portas fechadas, né, e o clínico que vai coletar, é só a gente criar nossas normas, né, ou tentar minimizar esses erros, tá? Mas infelizmente não fica na nossa mão, né? O que ficaria na nossa mão é você fazer um critério de aceitabilidade e rejeição de amostras. Isso está na nossa mão. Só que a gente sabe que a realidade na veterinária, se você criar critérios muito rígidos, você vai rejeitar tudo. Não consegue nada. A gente tem que entender um pouco do lado do clínico também, tá? Só quem fez a amostra, só quem coletou a amostra de cão e gato aí, outras espécies, né? Tem a professora Nádia aqui que coleta até de peixe. A gente sabe aqui que é uma dificuldade, né? Não é uma coisa simples. Então, é uma coisa muito complexa, mas quanto mais manual a gente fizer, quanto mais treinamento a gente fizer, né? É o que vai ter para hoje. A gente não tem como criar critérios de aceitabilidade muito rígidos. Restrito, né? Eu acho que isso, bom, mas isso que tu colocou, Ricardo, é muito importante e eu entendo e concordo com o que tu está colocando. Eu acho que realmente a parte que fica aos cuidados do laboratório é como esta amostra chegou, tu garante, de que maneira, que tipo de amostra tu vai poder aceitar ou não, cuidando para isso, esse ponto que tu colocou, né, de não ser tão fechado. No laboratório humano, provavelmente a gente tem algo similar com os recém-nascidos. Porque é uma coleta complicada, porque tem pouco material, porque é um bebezinho, porque, né? Então, no animal acaba tendo essa bom, tem outras 1000 questões que eu só acompanhei coleta dos meus cachorros, mas assim, gato, eu sei que é um negócio de outro mundo para coletar também pela característica do bichinho. Então, os critérios de aceitabilidade provavelmente vão ser onde o laboratório clínico veterinário vai poder encontrar ali um caminho que vá selecionar adequadamente a amostra que é analisável ou não, e a garantia das condições de acondicionamento e transporte dessa amostra, né, porque faz parte ali, né, não necessariamente vai ser feita pelo laboratório a coleta, né, vai chegar a partir de um transporte, como é que chegou, que temperatura ela ficou, quanto ela chacoalhou, enfim, cuidados pré-analíticos que podem impactar em hemólise, enfim, destruição de material celular, por exemplo, né, então, assim, para complementar o que o Ricardo acabou de falar. Tem mais uma pergunta de água aqui. Para a qualidade... Você viu que eu tenho um bicho em casa, ó. Não sei se está ouvindo o latido do cachorro. Estou ouvindo, sim. Para
qualidade da água reagente em laboratórios clínicos, é necessário seguir as análises obrigatórias para a água citada na farmacopeia, ou seria outra referência? Eu seguiria a CLSI, né? Que é o que rege aí a regra dos laboratórios, tá? Não sei que a farmacopeia que você está querendo dizer aí, mas tem bem definido ali. Se você pegar esse materialzinho aí eu acho que tem da Controlab, se você acho que é o livro, eu não lembro se é o roxo ou qual deles, lá tem as exigências mínimas da água, que a CLSI preconiza. O mais seguido, existem um monte de documentos, na realidade, sobre a STM, que o Ricardo mencionou, a ISO tem especificações da qualidade, a OMS, tem um monte de organizações que têm especificações para a qualidade da água, para usar nos laboratórios, e com algumas particularidades de cada uma, e com diferentes maneiras de chamar ela. O documento mais utilizado provavelmente seja o do CLSI, de fato, né? E ali nesse documento tem as especificações da água reagente para laboratórios clínicos, aí são CLRW, é a sigla em inglês, né? Então, ali tem as especificações de qualidade para água. Nos laboratórios clínicos humanos, usualmente, ou de grande porte pelo menos, né? Se tem uma estação de tratamento de água, e aí tu trabalha em prol de garantir as características da água reagente para laboratórios clínicos a partir da estação de tratamento que tu tem. Então, basicamente, é esse documento realmente que é seguido no Brasil e na maior parte dos países, tá? Tem no site da Controlab, a gente até fez uma tabelinha com o nome do tipo de água, por qual tipo de água é equivalente e quais são as características desse tipo de água. Vocês podem baixar no site, pode ser útil para vocês. Deixa eu só ver, a gente já está passou o tempo, deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá, até tem uma outro ponto que até o Ricardo mencionou também, sobre essa questão de como diminuir o número de amostras inadequadas, né? É interessante, na área dos laboratórios clínicos humanos já está bastante utilizado em muitos estudos sobre indicadores laboratoriais, indicadores de qualidade para a área veterinária, tá? Então, isso é uma coisa que na área clínica humana é bastante, atualmente, bastante com este nome, bastante usado e estudado, com grupos, inclusive, da Federação Internacional de Química Clínica, sobre indicadores, e provavelmente na área VET eu realmente não sei, talvez não exista, não sei, porque é uma coisa que não é tão antiga na área humana também, ao menos com o nome, tá, de indicadores. Eu digo isso porque quando eu trabalhava em laboratório, faz bastante tempo, já faz mais de 20 anos atrás, o meu chefe no laboratório, ele chamava de gestão à vista. E a gestão à vista, na realidade, era indicadores, taxa de recoleta, taxa de emergência entregue com atraso, taxa de amostras hemolizadas, assim, para ser bem genérico nos exemplos, tá? Mas é tu gerar, tu conseguir colocar em números essa questão. Então, quantas amostras dos cachorros chegam hemolizadas? Quantas amostras dos gatos chegam hemolizadas? Quantas urinas dos gatos chegam com fosfato triplo? Sei lá, sabe? Estou falando as coisas que me ocorrem agora. Mas é nessa linha, tu conseguir entender, né, e medir numericamente quais são as taxas, e a partir disso tu consegue entender um pouco melhor qual é o cenário e onde tu pode melhorar. E aí tu falou sobre indicadores durante a aula, né? Então é um ponto que é uma novidade também. Aí é sempre aquelas coisas, né, Ricardo? São oportunidades de estudo, oportunidades de trabalho, oportunidades de melhoria. O que tu falou, a mensagem principal da tua aula, eu acho, qualidade é um processo contínuo. É um processo, a gente não faz tudo de uma vez, não tem como fazer tudo de uma vez, e mesmo quando esteja tudo implementado, sempre tem melhoria. Então a gente vai passo a passo trabalhando em prol de melhorar os nossos processos. A gente sempre vai conseguindo melhorar e otimizar os nossos processos. Acho que é a grande mensagem aí da aula de boas práticas, é iniciar devagar, iniciar
por algumas etapas, onde a gente está vendo que está crítico, e aí vai melhorando, e depois a gente vai passando para as próximas, e sempre buscando melhorar. Acho que é por aí a ideia. Você comentou dos indicadores, ele é muito importante, né? A gente ainda não tem definidos. O problema é que, assim, eu vejo o pessoal querendo, vamos copiar da Humana, né? Aí a Humana tem 20, 30, 40 indicadores ali, né? Não dá para a gente começar assim, né? O legal é a gente começar com 1 ou 2 indicadores, 3 no máximo. A gente, assim, eu deixo até aqui o convite, é legal a gente sentar e discutir isso, porque não sei se vocês conhecem, mas a Controlab, ela tem esses programas de indicadores dentro da Humana, que a gente pode começar a criar e conversar com eles, e a gente começar a imputar esses indicadores aí, às vezes dentro do sistema deles, que eles têm com a gente, para a gente começar a testar e ver se funciona. Né? E o legal de ter uma terceira parte, porque eu não vou ver o que você está fazendo, né? E cada um começa a entender os seus indicadores, né? Porque hoje cada um faz o seu e fica lá, né? Ninguém sabe, será que o meu tá bom? Será que o meu tá ruim? Aí, então, aí vai entrar o benchmarking. Aí entra o benchmarking, que é a troca, tu conseguir selecionar de tudo aquilo que chega, então, né, o que tu está falando. Eu acho que eu estou bem, mas eu realmente estou bem comparado aos outros laboratórios que fazem a mesma coisa que eu faço? Como é que eu vou saber isso? Apenas através de uma comparação entre diferentes laboratórios. Então, isso são etapas. O que é legal, acho que tu está trazendo, enfim, a área humana, ela já tem ali uma caminhada, talvez, né, mais longa do que a área VET nesse sentido. Dá para pegar as ideias dali e começar a tentar implementar, mas tu está muito adequado. Indicador, não adianta nada monitorar 700 indicadores e não fazer nada com aqueles números. Se tu monitorar 1, 2 indicadores e esse 1, 2 indicadores faz com que tu mude algum processo, melhore algum processo, é isso que importa. É esse que é o negócio. Pessoal, nós passamos bastante da hora, isso é bom sinal, ficamos discutindo aqui, né? Chegaram perguntas, a gente tem essa ideia do curso mesmo, conversar sobre, trazer esses assuntos. Para a próxima aula, não precisa ficar somente no chat, levanta a mãozinha, pode abrir o microfone nesse momento para discutir, porque isso enriquece bastante a aula, tá bom? Eu quero agradecer imensamente ao Dr. Ricardo pela aula, a presença de todos, público excelente, tá? Excelente, bastante gente, a gente fica muito feliz com a participação de vocês, e estejam atentos ali no grupo para a próxima aula, e esperamos encontrar vocês na próxima aula. Tá bom?